Bom dia, Vitória! Bom dia, Keren! Bom dia! Hoje iniciaremos com o Jornal da UEM5. Vamos falar um pouquinho sobre o Barroco e o Barroco português. Bom, o Barroco português se desenvolveu em 1580 a 1756, na mesma época em que Portugal estava em uma profunda crise econômica e social devido ao domínio da monarquia espanhola. É bom ressaltarmos o famoso padre Antônio Vieira, que foi a melhor produção barroca portuguesa. Sintetizou com os poucos os conflitos do homem barroco. Seu sermão era uma das principais obras de Vieira, trazendo a essência do estilo barroco, a tentativa de promover uma síntese entre espírito e a matéria. Inicialmente, no final do século XVI, o Barroco tratava-se de um movimento apenas destinado à catequização, feito por intermédio dos jesuítas. Assim, a igreja tinha a função de ensinar o caminho religioso e da moral à população que vivia livre e sem regras. Nessa época, também havia um principal artista muito conhecido. Representante do Barroco, o escultor, arquiteto e mineiro Antônio Francisco de Lisboa, também conhecido como Aleijadinho. Suas obras de forte caráter religioso eram feitas em madeiras e pedra-sabão, as principais matérias usadas pelos artistas barrocos do Brasil. Mas a partir do século XVII, o Barroco passou a se expandir para os centros de produção açucareira, especialmente na Bahia, por meio das igrejas. O convento de Nossa Senhora do Monte do Carmo foi fundado em 1682 por padres carmelitas vindos da parte do nordeste do Brasil colonial. O conjunto era formado pelo convento, pela igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo e pela capela da Ordem Terceira, todos em estilo colonial com linhas barrocas. 2 séculos depois, o convento do Carmo entrou em decadência, devido à proibição de funcionamento dos noviciados religiosos de formação de padres. Em 1872, com o templo completamente abandonado, o edifício foi assumido pelo governo provincial, que utilizou em várias funções, inclusive a do quartel. Entre 1910 e 1913, o convento passou por uma ampla reforma, ganhando mais um andar, enquanto a igreja conventual recebeu uma roupagem eclética com influências do estilo gótico. As obras ficaram a cargo do construtor e arquiteto André Carlone. A capela da Ordem Terceira, que ficava ao lado da igreja, foi demolida em 1930 e em 1984 a fachada do conjunto foi tombada pelo Conselho Estadual de Cultura. A igreja, que tem um patrimônio sacro de detalhes marcantes, como as imagens de seus altares e quadros da Via Crucis, mantém os serviços religiosos com a celebração de missas. O convento de São Francisco começou a ser construído no final do século XVI pelos padres franciscanos Antônio dos Mártires O convento de São Francisco começou a ser construído no final do século XVI pelos padres franciscanos Antônio dos Mártires e Antônio das Chagas, a pedido do segundo donatário da Capitania do Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho Filho. Era composto de igreja dedicada a São Francisco, mosteiro, claustros, e a capela da Ordem Terceira da Penitência. A esse conjunto foi posteriormente acrescentado um cruzeiro no início da ladeira de acesso em 1744 e finalmente um cemitério provisório que funcionou
de 1856 a 1908. O convento era ponto de encontro e de evangelização, obrigando diversas irmandades, dentre elas a Irmandade de São Benedito, que se reunia na capela da Ordem Terceira e movimentava a cidade com suas festas e procissões. Com o tempo, o convento foi ficando ocioso e as autoridades civis passaram a requisitá-lo para diversas finalidades, funcionando como escola e enfermaria, até que em 1926 a área foi remodelada e grande parte destruída para dar lugar ao Orfanato Cristo Rei, que funcionou até em 1960. Neste local houve, até 1707, uma capela construída pela Irmandade de Nossa Senhora do Amparo e pela Boa Morte, uma congregação formada por homens parcos. Em 1715, a Irmandade solicitou ao Bispado a permissão para a construção de uma nova igreja, somente consagrada ao santo português São Gonçalo Garcia, no dia 2 de novembro de 1765. Na segunda metade do século XIX, a Irmandade recebeu o título da Confraria. Os principais artistas do Barroco. Os textos são requintados e obscuros, e neles estão presentes alguns recursos como as metáforas, a antítese, o paradoxo e a sinestesia. Pode-se dizer que nos séculos 17 e 18 era possível encontrar alguns artistas aqui no Brasil, e eles eram influenciados por escritores de outras nacionalidades, como os espanhóis e os portugueses, e assim eles criavam no Brasil algumas obras com os elementos do Barroco.